Bom dia, Felipe. Bom dia, Ana. A gente teve um probleminha agora para entrar. Ah, a Slane já entrou também. Só aceitar ela aqui na transmissão. Vocês estão me vendo, escutando bem? Oi, Cata. Beleza. Ah, Pessoal, agora desculpa. foi. Mas ao vivo acontece esse tipo de É, coisa, pois é. ok? Foi Tá engraçado. Eu bom, tive que sair então. do meu Wi-Fi aqui para entrar no 4G Pois para é, que poder conseguir estranho. conectar. Né? Coisas de Coisas internet. de Terra 3. Agora, Terra 3, a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de imprevisibilidade. Ah, bacana. Então, tá Ô, bom. Gislene, vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí, o pessoal entrar. Quem tem disponibilidade de Acharem, entrar agora no pessoal. horário, né? Conseguir entrar. Certo. Deu uma Obrigada por atrasadinha. ter me convidado, ok? Ah, Beleza. para mim é uma satisfação muito grande sempre conversar contigo, Gislene. Pois é, e eu estou feliz assim que o pessoal depois tem assistido assim, né, por outros canais, né, que a gente disponibiliza e o pessoal está gostando bastante. Estou Ah, feliz que legal. porque, inclusive, o tema de hoje é o tema, um dos temas que eu mais gosto, porque o que que acontece com a questão da ansiedade? A maioria das pessoas tem ansiedade. Muito difícil uma Uhum. pessoa não ter um quadro de ansiedade hoje em dia. Então, eu sei que quando eu falo de ansiedade, eu ajudo muitas pessoas. Mesmo aquelas que não fazem terapia, ou que não têm intenção de fazer, ou aquelas que às vezes têm condição, mas não tem tempo, não tem condição. E eu acho que a gente acaba ajudando muitas pessoas quando a gente fala sobre ansiedade, sabe? Fico Ah, feliz. muito legal. Aí eu acho bacana também de a gente tá levando uma informação que nem todo mundo tem acesso o tempo inteiro, né? Certo. Então, acho que quem faz parte da área de saúde tem essa obrigação de também explanar coisas que nem todo mundo sabe, né? Então, eu fico muito feliz mesmo de poder estar conversando contigo, estar sempre conversando contigo e pra gente que está escutando sempre muito bacana. O Ok. Renan, que acabou de entrar aqui também, ele sempre comenta depois ali, gostou muito das tuas lives, né, das nossas lives ali. Obrigada, obrigada. Né? Então, assim, bem bacana. A Maria também está entrando bastante gente agora ainda. A Maria fez faculdade comigo também, o Renan fez faculdade comigo também. Então, assim, é muito legal a gente poder trazer um pouco da tua realidade da psicologia para dentro da nossa realidade de nutrição e Realidade. de educação física. E hoje eu quero abordar mais coisas além da questão da alimentação, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente não fala só da questão da alimentação, a gente fala de qualidade de vida. Então, qualidade de vida envolve N aspectos, né? Saúde mental é uma coisa fundamental, principalmente porque às vezes as pessoas nem param, a vida é tão corrida. Com essa pandemia, a gente parou um pouco, mas às vezes a gente não tem nem tempo para fazer essa análise de como que a gente está vivendo, qual é o nível que a gente está tendo de estresse. O estresse sempre é muito alto e isso prejudica em muitos aspectos, Sim, sim. né? Né? E a gente nunca não tem como entender as pessoas de um único prisma, né? A gente tem Uhum. que sempre entender a totalidade. Então não tem como Certo. eu melhorar o corpo de uma pessoa treinando, fazendo uma dieta, se o resto tá bagunçado. Então esse Sim. controle de estresse, a gente tem visto na clínica aqui que cada dia a gente tem que entrar mais no dia a dia da pessoa, mais entender cada vez Certo. melhor Então, por isso que eu gostaria a rotina. nessa live de passar, no final, eu quero passar algumas coisas, algumas estratégias que a gente pode usar com relação à questão da ansiedade para controle, né? Quanto Ah, mais excelente. estratégia a gente tem, melhor, né? Aham. Zé, então vamos lá, vamos direto para a ansiedade. O que é ansiedade? O que Ó, a psicologia eu entende como ansiedade? sempre gostei de explicar ansiedade comparando com uma árvore. Então imagina assim, ansiedade é uma árvore, ok? Uhum. A raiz é o DNA. Ou seja, não existe pessoa que tenha ansiedade, que tenha o transtorno de ansiedade, que não tenha ou pai, ou mãe, ou vô, ou vó, ou ambos, ou todo mundo com um transtorno de ansiedade. Então, eu vou explicar agora, ter propensão genética para desenvolver ansiedade não significa que vai desenvolver ansiedade, tá?
Para desenvolver ansiedade, você tem que ter passado na sua vida por uma situação de imprevisibilidade. O problema é que a nossa vida é cheia de imprevisibilidade. É o cachorrinho, desde o cachorrinho que foi pro pet shop, você não sabe se vai voltar vivo ou morto. Quando você entra numa escola nova, você não sabe com o que você vai se deparar nessa escola. Você muda de cidade, você não sabe como que vai ser. Teu pai e tua mãe se separam, você não sabe o que vai ser depois da separação. Você faz coisas da sua vida para ter o mínimo de previsibilidade, mas imagina agora com a pandemia, que colocou o planeta inteiro numa situação de imprevisibilidade e a gente ter que se adaptar a não saber como vai ser o mês que vem, porque a verdade é essa. E então, quem tem propensão genética para ter ansiedade, com toda certeza, nessa situação de pandemia, ela criou o tronco da árvore. Então, o tronco da árvore, que a gente chama de ansiedade. O que é ansiedade, basicamente? É sinônimo de preocupação. Daí você vai falar assim, Gi, mas todo mundo se preocupa. Pois é, então qual que é a diferença da preocupação de quem não tem o transtorno de ansiedade generalizado, que o apelido é TAG, e quem tem o TAG? Quem não tem o TAG, ele tem uma preocupação assim, vamos dizer assim, faz de conta que eu ligo pro meu marido, toca, ninguém atende, depois eu ligo de novo, cai na caixa. Eu vou pensar assim, ele está ocupado, sei lá, acabou a bateria. Quem tem ansiedade, imediatamente já vai ter um pensamento negativo. Então, essa é a principal característica da ansiedade. E ela sempre está colada em pensamento negativo. Então, ela vai pensar, nossa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele foi atropelado? Será que ele está no motel com outra? Será que ele foi sequestrado? E daí eu vou ligar 38 vezes para ele. E enquanto ele não me atender, eu não sossego. Eu preciso saber o que aconteceu. Então, o pensamento básico do ansioso é de que alguma coisa muito ruim vai acontecer e ele não vai ter recurso para resolver. Eu quero fazer uma diferenciação, porque é muito comum as pessoas confundirem ansiedade com impaciência. São coisas diferentes, Ótimo, ok? ótimo. Essa diferenciação é essencial. Porque... É importante, porque todo mundo chama tudo de ansiedade. Não é uma verdade. Então, por exemplo, a pessoa que ela é ansiosa de verdade, ela sempre vai achar que o resultado vai ser negativo. Por exemplo, uma criança ansiosa, no aniversário dele vai pensar assim, e se chover no aniversário? E se meus amigos não vierem? E se ninguém lembrar de trazer presente? E se der errado? Ok? Isso é ansiedade. Agora virar para a mãe e falar, mãe, vamos fazer logo, vamos fazer o balão logo. Mãe, não chega logo, mãe, me dá o presente antes. Ok? Isso é impaciência. Legal. São coisas diferentes. A gente, todo mundo, criança, adulto também, pode ter ansiedade e pode ter impaciência. Elas são coisas diferentes, mas elas podem coexistir. Geralmente coexiste. Geralmente coexiste. Se você está com uma expectativa boa e não vê a hora de chegar, ok, é impaciência. Tem que treinar. Se você está querendo que chegue, mas com uma expectativa de que vai dar alguma coisa errado, isso é ansiedade. Então, a preocupação do ansioso, foi feita pesquisa com relação a isso. Olha que interessante. Inclusive, essa pesquisa criou estratégias. Tá? A pesquisa foi o seguinte, pegaram lá 3.000 pessoas, tá? Lá nos Estados Unidos. Pesquisa, né? Pesquisa comportamental, a gente sabe que no Brasil é bem complexo. E fizeram a seguinte pergunta. Faz a lista das 10 maiores preocupações e medos que você tem que aconteça com você nos próximos 10 anos. Ok. Daí todo mundo fez a sua lista. Lá, perder o emprego, perder a namorada, falir, ter câncer, todo mundo lá fez a sua lista. Daí esperaram 10 anos e foram atrás das pessoas. A maioria acharam, outras não, mas enfim, como era uma amostra de 13.000 pessoas, é uma pesquisa com uma amostragem bem boa. E perguntaram assim, dessa lista, quais foram as coisas que aconteceu de verdade contigo e qual não? E eles pontuaram que 85% das preocupações que as pessoas tinham simplesmente não tinha acontecido. Ou seja, a pessoa ficou 10 anos preocupada absolutamente à
toa. Gente, que absurdo. E não É um aconteceu. resultado muito alto, né? Muito, muito Muito alto. alto. E os 15% que aconteceram, tipo assim, ah, eu tenho medo de perder o emprego, e perdeu de verdade. Daí a pergunta seguinte era, como você resolveu esse problema? E daí tinha solução. E daí todo mundo, arranjei outro emprego. Ah, eu tinha medo de me Uhum. divorciar. E o que aconteceu? Ah, divorciei. E depois eu fui viajar, revi minha família, reorganizei a minha vida. Hoje eu tenho uma vida mais saudável do que tinha antes, O enfim. anterior? Porque daí o que descobriram nessa pesquisa? Que a única coisa que podia acontecer na vida de alguém que realmente não tinha solução era a morte. Ok? Só que como a morte é um evento natural que a gente não sabe quando vai acontecer, eu sempre brinco, eu acho assim que a morte é uma coisa. Todo mundo tem uma senha na mão, né? De repente fala, 14, é a tua, pronto, já morreu, Já foi. né? Então, como não tem como a gente prever, também não vale a pena se preocupar. O que a gente pode fazer é ter uma qualidade de vida, atravessar a rua olhando para os lados, ter uma boa alimentação, né? Fazer os nossos preventivos, mas como é que você vai saber, né? Usar álcool gel, agora máscara, Sim. ok? Mas existe uma previsibilidade na vida que você simplesmente não tem controle, tá? Então, a pessoa que tem ansiedade, que tem o tronco da ansiedade, olha só que interessante, Flávia, raramente ela procura tratamento, sabia? Inclusive porque ela não sabe que ela tem um transtorno. Ela é normal, daquele jeito, faz parte. Oi, deu uma cortadinha. Alô, travou um pouquinho? Travou? Você tá me vendo Oi. agora? Tá tudo bem? Pô, agora tá voltando. Voltamos. Tá meio travando. Ok. Tá. Tá. Perdeu É, alguma eu, coisa? eu, Quer que eu retome? não, eu só queria falar que eu tirei os comentários, né? O pessoal pode fazer pergunta, depois a gente vai dar uma olhadinha. A gente vai liberar para os comentários de novo. É só para a gente poder te ver melhor, né? Senão fica os comentários passando e a gente não consegue te enxergar Certo. bem. Tá? Ok. Você estava falando da ansiedade, todo mundo tem esse tronco e a maioria das pessoas que tem o tronco do transtorno não procuram, não sabem que tem, né? Então é E interessante aí como daí é que a gente vai elas descobrir. não procuram tratamento. Depois que elas procuram tratamento, daí elas se arrependem de não terem vindo antes, né? Porque daí ia ter uma qualidade de vida melhor, porque ia Há conseguir mais aprender a tempo. controlar isso, certo? Então, e daí como ela é uma árvore, então a pessoa ela tem o tronco, mas não é incapacitante. Ela é preocupada, ela tem medo que as coisas ruins aconteçam, mas ela não tem, vamos dizer assim, uma incapacitação de trabalhar, de estudar, porque ela é ansiosa, mas ela trabalha, ela casa, ela tem filha, ela ganha dinheiro, ela toca a vida, ok? Uhum. Só que como é uma árvore, dá galho. Alguns galhos podem ser incapacitantes, tá? Então vamos ver os galhos que podem dar com a árvore da ansiedade. Então, o primeiro galho que é transtorno do pânico, né? Que são crises agressivíssimas, que cai uma adrenalina na corrente sanguínea de um modo muito rápido e a pessoa ela acha, na verdade ela não acha, ela tem a certeza de que ela vai infartar e ela vai morrer. Então, ela tem batimento cardíaco acelerado, falta de ar, angústia, sentimento. É muito desconfortável a crise do pânico. E uma pessoa em crise do pânico não consegue trabalhar, não consegue ir para aula, não consegue ter uma Nada, vida nenhum objetivo. de nada. Daí é quando ela procura o tratamento. Então, é muito comum as pessoas procurarem o tratamento quando dá o galho. Mas o ideal era quando dava no tronco, porque é muito mais fácil o controle antes de dar alguma situação de incapacitação. Daí a pessoa procura tratamento, existe tratamento para transtorno do pânico, entra em remissão, a gente já tem protocolos prontos, maravilhosos para trabalhar com transtorno do pânico. E transtorno do pânico não adianta, se você desenvolveu, tem que procurar ajuda terapêutica, não tem como fugir, de preferência dentro da comportamental cognitiva, que é a linha que mais desenvolveu estratégias para trabalhar com transtorno do pânico.
certo? Às vezes vai ter a necessidade de medicação, daí é feito um tratamento dual com o psiquiatra, né? Certo. Você quer falar alguma coisa, Flávio? Não, é só essa questão quando a pessoa identifica que está incapacitante, né? Chegou a um ponto que as pessoas tentam fazer tudo sozinha, tentam fazer tudo sozinha e acabam perdendo o timing ideal do tratamento, né? Certo. Acontece com a gente também no exercício e na dieta, né? As pessoas ali começam a ganhar peso, acabaram de casar, né? Começam a ganhar peso e vão se deixando, só percebem que estão acima do peso, que estão com um problema, a hora que realmente Porque está o bem transtorno pior de tratar. alimentar, o comer compulsivo, ó, quais são os outros galhos, tá? Eu vou falar. Um é o transtorno alimentar, que envolve bulimia, anorexia, comer compulsivo, às vezes algum problema somatofome, como o dismorfo corporal, que está ligado também. Problemas psicossomáticos, que são herpes, tudo que o estresse dá, É, ok? o Problemas de psicossomático sono, é impressionante, né? Assim, tem uma sim. manifestação física Às de vezes, um problema psicológico é certo, muito impressionante. às vezes pode até desenvolver assim, doenças autoimunes, é bem complexo. É muito importante ter o controle da ansiedade para não chegar nesse ponto, né? Sim, sim. Outro problema, transtorno do sono, dormir demais, dormir de menos, a insônia, a hipersonia, né? O toque, o tique, a depressão também é um derivado do transtorno de ansiedade. Então, olha só como que ter transtorno de ansiedade generalizada, que não é bem cuidada, bem tratada, como isso pode trazer danos para a pessoa, Sim, sim. Não, eu certo? tô pensando, tô fazendo uma relação aqui com o sedentarismo, né? Porque a base de todos os problemas que a gente enfrenta, tanto na educação física quanto na nutrição, é o sedentarismo. São as pessoas que não fazem atividade física, não se alimentarem bem. E eles são o tronco, vai desencadeando para uma série de outros problemas, né? Uma série de outras Sim. doenças crônicas degenerativas. Então, E vai causando cria uma problemas relação muito bacana. secundários. Exatamente. Porque a pessoa que, por exemplo, ela pega um sobrepeso, e daí o que acaba acontecendo é que ela vai comprar comida, vai comprar roupa, não, nada serve. Detona a autoestima, detona a autoconfiança. Fora as questões de saúde que envolve, né, tudo isso. Mas, assim, dentro dos transtornos alimentares, que eu acho que é importante porque é a tua área, né? Que os mais importantes são a anorexia e a bulimia, é assim, existe uma prevalência muito grande, de mulheres adolescentes que desenvolvem o transtorno da anorexia e da bulimia. Não é que homem não pode ter, mas a Sim. prevalência é 90%, né? Então, como é uma prevalência muito alta, a maioria, inclusive, ele está ligado às questões sociais de querer um corpo ideal, um corpo magro, barriga negativa, a Uhum. mídia Os impõe padrões de beleza, né? um padrão de beleza absolutamente. Agora até que melhorou, mas eu me lembro em Terra 1 é antes da internet. Que as modelos eram absolutamente anoréticas, né? Primeiro elas eram mais boazudas, assim, mas tinha mais descida de pouso. Depois entrou uma época aonde muita magreza tinha que ser um cabide. Para você entrar numa passarela, você tinha que ser um cabide, Lembra andando, pendurando uma roupa. era o heroin chique, né? Que pareciam viciados em heroína, né? No começo, Pois é, comia, na sei lá, metade da qualquer década de jeito, né, 90 para dar foi mais certo assim. aquilo. E daí, por conta disso, se criou muito uma leva assim, de pessoas que realmente começaram a desenvolver anorexia. Então, o que que é anorexia, né? Está ligado à ansiedade, com certeza. A pessoa ela tem um ideal de magreza absolutamente fora do que é capaz, a expectativa dela é absolutamente fora da realidade. E ela começa a parar de se alimentar. E 20% das pessoas que desenvolvem anorexia vão a óbito, ok? Então é uma patologia extremamente grave. Geralmente as pessoas que têm anorexia, elas escondem que elas têm anorexia.
elas vão emagrecendo, as pessoas falam, nossa, está muito magra, está muito magra, mas ela se olha no espelho, ela se vê gorda. Começa a desenvolver, às vezes, alguns padrões de transtorno obsessivo-compulsivo, que bom, eu não quero engordar, então essa colher, minha mãe mexeu essa colher no brigadeiro, então essa colher, se eu usar, eu vou engordar. Nossa senhora, vira Entende? uma bagunça, né? Sim, existe Gente, associações de estímulos. Inclusive, assim, é muito comum acontecer isso aqui com o anorético. O anorético, na geladeira, ele coloca um doce, ele não come mais nada que estava na geladeira. Porque as outras coisas vão pegar a propriedade do doce. assim, totalmente racional, né? Uma Ele é relação irracional, irreal, porque né? é uma preocupação de que vai acontecer alguma coisa que, na verdade, não faz sentido. Mas na cabeça dele faz completo sentido. Ele acredita muito naquilo. E começa a fazer restrição alimentar. Às vezes, a pessoa acaba sendo internada antes para fazer um tratamento clínico, porque realmente existe risco de óbito. A pessoa Os para de 20% achei menstruar, é muito alta a é prevalência muito de alto, muito alto. óbito. A pessoa para de menstruar, ela começa a ter. Eu me lembro assim de casos, que 34 anos de experiência, né, de pessoas que desenvolveram anorexia, que tinham que andar encostado na parede porque não tinha força física para ficar em pé. É um extremo É realmente muito preocupante, é muito sério. preocupante, Então, muito sério, né? quando os pais aí começarem a perceber que o filho está começando a desenvolver uns hábitos do tipo não quero, não quero, não quero, tem que acender o alerta. Porque daí a medida fica assim, a pessoa, qualquer ser humano, tem aquela curva ideal dentro do saudável. Sim, Não pode abaixar da curva. Abaixou da curva já é um problema, já é uma dica de que precisa de alguma intervenção ali. sim. E às É vezes, muito. Eu pode achei, falar. assim, acho isso muito, muito, muito sério, né? Os 20% realmente de óbito me assustou bastante. Não sabia que era essa prevalência, realmente é muito, muito alto. E são pequenos detalhes que a gente tem que estar atento. Eu, como pai, né, a gente acaba tendo que ficar atento a pequenos detalhes, né? Então, assim, que nem você falou, né? Alguns comportamentos que a gente tem que estar sempre prestando bastante atenção. Então, são pequenas mudanças no comportamento que a gente já pode. E claro que ninguém quer ficar ansioso de tanto alerta, né? Mas Uhum. ficar atento para esse tipo de problema, porque é um problema que né, a gente fala não se alimentar, ficar anoréxico fisiologicamente é terrível, né? A pessoa vai perder peso ali, a gente vê casos de pessoas, de meninas com 32 quilos, que é assim, um terço do que né, deveria Ela pesar, tinha que ou aliás, ter. metade do que deveria pesar. Então, realmente é bem preocupante. E esses sinais que eu gostaria que você desse mais uma pincelada aí, mais uma. Uma preocupação, porque a adolescente, eu vou falar de menina porque é mais comum, ok? Tá? Porque é muito comum a menina, quando ela entra na adolescência, ficar mais preocupada com a questão estética, ok? Ela está preocupada com a questão estética porque ela começa a se interessar pelo sexo oposto, o que é lindo, ok? Sim, é Vamos, natural. vamos, vamos ver se em Terra 3 como é que fica isso, né? Porque tudo online, online, online. Mas daí a menina ela começa a se interessar pelo sexo oposto e ela começa a perceber os gostos masculinos. Por isso que a mídia tem muito a ver. Porque a mídia impõe um padrão de beleza. E daí o que acontece? Daí ela acha que ela não é o padrão de beleza, ela acha que se ela fosse mais magra, todos os homens iam cair aos seus pés, o que não é uma verdade, porque a Também não pessoa, é verdade? principalmente porque se ela ficar anorética demais, emagrece demais, ela vai perder essa questão estética, porque ela vai ficar horrível, Sim. né, vai ficar esquelética, e daí ela começa a entrar numa preocupação muito grande com relação ao corpo. Então, uma mudança muito forte comportamental, inclusive isso mexe no humor da pessoa, os pais têm que estar atentos mesmo. Mudança comportamental muito radical, não fica perdendo tempo tentando descobrir o que é, já leva para o terapeuta. Ok? Porque quem vai fazer essa leitura lá é o terapeuta, porque quem tem anorexia simplesmente não conta para o pai e para a mãe, porque às vezes nem ele Sim. sabe.
né? E sem contar que é muito comum a anorexia ela pular para bulimia, bulimia para anorexia, anorexia para bulimia, né? Então, o que que é a bulimia? Bulimia é quando a pessoa ela desenvolve um padrão comportamental absolutamente inadequado, tá? Para tentar perder o peso. Então, uma delas, a mais comum, tá? Famosa, né? É a famosa, é a pessoa ela comer e induzir ao vômito, porque ela acha que se ela tirar a comida, ela não engorda. Né? Então ela não tem controle sobre o comer, porque daí entra a anorexia, e então ela come, mas depois ela faz aquilo tudo ir para fora, e inclusive também os bulímicos, e a outra é purgativa, né? Que começa a tomar laxante, e que também não vai emagrecer tomando laxante, mas enfim, né? Mas acha que sim, inclusive vicia o corpo para tomar laxante, e daí por conta de viciar o corpo, depois não consegue ir no banheiro sem. É um problemaço. O laxante ele é bem complicado, ele tem que ser usado só em casos realmente muito, muito necessários, porque Necessários, e por indicação ele médica de preferência. Ele destrói, faz uma limpa nas bactérias que a gente tem no intestino. Então, toda Sim, vez que eu faço uma purgação, causa um eu perco todas as desequilíbrio. bactérias boas, né? Então, o intestino que não tem bactérias boas, ele é Não tem palco nem para bactérias imunidade. ruins, né? Então, assim, é ponto de infecção. Então, tem que cuidar. A gente tem batido bastante na tecla de cuidar do intestino, é o primeiro passo do nutricionista, né? A primeira coisa, você vai bem, teu banheiro funciona tudo certinho? Não, não funciona. Então, o primeiro passo, antes de qualquer outra coisa, é regular o intestino. Porque se não está funcionando bem, entra nessas questões que a gente está falando, de tudo tem que funcionar bem e tudo ao mesmo tempo. E o intestino é a primeira coisa. Se ele não Equilíbrio. está absorvendo Tem que bem, estar em equilíbrio. exatamente. Se ele não funciona bem, não adianta você comer a melhor comida do mundo, porque você não está absorvendo direito, você está jogando dinheiro fora. Então, É isso primeira coisa. mesmo. E principalmente assim, porque o que acontece também na bulimia, uma é essa questão aí, né, de sempre tomar laxante. E a bulimia, às vezes, quando os pais descobrem, porque demora às vezes para descobrir, mas é tão compulsiva a questão do vômito que às vezes o paciente desenvolve calos na mão, porque vai colocar o dedo na boca e desenvolve calo. Às vezes a gente descobre pelo calo da mão que É, chega a fazer calo, porque pega no sim, sim. dente, ok? E daí a mãe fica de olho, porque daí tem que fazer uma monitoria para ver se ele não está comendo e correndo, vomitar, e daí acaba acontecendo que eles desenvolvem comportamentos extraordinários de conseguir fazer isso sem ninguém ouvir, sem ninguém ver, sem ninguém descobrir. E daí, Complicado, né? daí, Eu falo assim, daí teve casos assim, né? A mãe descobriu, então a mãe ficava de olho para ver se ele não ia no banheiro, se não dava descarga, né? E daí a paciente desenvolveu um esquema, ela descobriu que ela fazia o seguinte, ela usava um vidro de shampoo, que daí ela vomitava ali dentro, depois que a mãe não estava prestando atenção, ela jogava fora. Olha só. nossa. Então, tudo isso para se esquivar, porque para ela era punitivo. A mãe, depois que ela comia, a mãe ficar olhando, né? E ficar esperando para Sim, dar o sim. tempo para. E está envolvido absolutamente também com a ansiedade, é um dos componentes da ansiedade que envolve bastante a tua área. Eu acho importante, tá? A gente sempre acha assim que ansiedade e comida tem a ver assim, tô ansioso, vou comer. Também, né? Porque entra no comer compulsivo. Nem todo comer compulsivo entra nos transtornos de bulimia e de anorexia. Mas quando desenvolve um transtorno mais grave, também não tem jeito, tem que necessariamente procurar uma ajuda terapêutica. Aham. Porque também envolve outros aspectos também, geralmente familiares, sociais. Então, a ansiedade, às vezes, não está só ligada a ela desejar um corpo perfeito, ou querer emagrecer, ou enfim. Às vezes está ligado a questões ambientais, é muito comum. E culturais também. Né? Quanto Sim, mais a sim. cultura exige uma perfeição, mais tem transtorno. Quanto mais se deseja a perfeição, mais doente é. Perfeito, ótimo. Eu adorei essa frase porque ela é bem exemplo, né? As pessoas estão buscando um corpo ideal ou um estilo de vida ideal, alguma coisa que está muito longe daquilo que ela pode fazer naquele momento.
e acabam É, perdendo o processo, né? e a Acabam criando uma vigorexia, expectativa, né? a vigorexia entra aí também de quebra, né? Porque o que que Sim. acontece? A pessoa, geralmente a pessoa ela tem uma ideia disfuncional de que se ela não comer, o anorético, né? Se eu não Uhum. comer, eu não engordo, vou ficar magra e linda. Não é verdade, né? Porque para você ter o corpo legal, você tem que ter o equilíbrio, inclusive de atividades físicas. Só que daí tem pessoas que descobriram isso, né? Que Foram acredita pro que outro quanto lado. mais, exatamente, quanto mais atividade física eu fizer, mais eu vou ser linda. Hum. E daí começa alguns exageros. A palavra-chave é equilíbrio, ok? É. Sempre é. Saiu do equilíbrio, tem alguma coisa errada. Daí a pessoa começa a fazer atividades físicas sem parar. Você provavelmente, não sei se você teve essa experiência aí na sua vida profissional, porque você também é educador físico, né? Sim, sim. A gente vê, principalmente os meninos que já são mais fortes, né, que já treinam há algum tempo, a busca ela é constante, ela não tem, eles não criam um padrão até onde eles querem ir, eles sempre querem ir a mais. Então, Eles ele nunca começa estão lá com, satisfeitos, na exato, verdade, né? eles começam com 80 quilos, estão fortes, já estão com um corpo bem bonito, dentro dos padrões aí de uma revista de atividade física, já estão dentro de um padrão ótimo. Mas ele não está contente com os 80, ele quer chegar aos 90. Aí até chegar aos 90, já está quase, já consegue chegar aos 90, ele começa a ficar realmente grande, já é um cara mais bem forte, bem um padrão de fisiculturista mesmo. Só que aos 90 ele também não está satisfeito, ele quer chegar aos 100. Quando ele chega aos 100, ele fala assim, nossa, mas o cara que compete com 120, então ele quer subir mais um pouco. Então, aí onde entra o abuso de. Daí ele vai buscar todos os recursos que ele puder buscar para Uhum. aumentar o volume de massa muscular. E daí entra o abuso, o abuso é comum de esteroides anabolizantes, né? Existe hoje o uso de esteroides anabolizantes de uma forma mais saudável, mais controlada, com auxílio de médicos endocrinologistas, médicos de esporte. Mas a grande maioria faz o abuso mesmo, compra o anabolizante no mercado paralelo e não tem, mesmo não tendo muita noção, acabam usando doses altíssimas de E esteroide. não fazem um acompanhamento clínico, que eu acho que é um problema muito grande, porque ele vai É, afetando os órgãos. E daí, sem saúde, né? Como é que fica e, isso? assim, jovens têm né, adolescentes, jovens adultos têm uma tendência muito grande ao imediatismo, né? Eles querem tudo para ontem, querem todo o resultado para ontem. Então, é isso que você fala, eles não estão preocupados com o resultado depois, aos 40, aos 45, que é, né, a minha faixa de etária aí já. E é onde realmente os problemas vão começar a serem mais graves, né? Eu posso falar que os meus problemas ortopédicos foram por jogar pelo esporte handball, né? Que eu já pratiquei a vida inteira. Então hoje eu tenho algumas lesões de ombro, algumas lesões de tornozelo que eu sofri na época que eu jogava. E mais doem hoje. Na época não doíam tanto. Então, e duro que vai doer até você ter 80, esse que é o Até problema. até 80. É muito Então, tempo de assim, a dor. gente acaba pagando a conta agora, né? A gente vai, não me arrependo de forma alguma, o esporte para mim foi até saindo um pouquinho do assunto, mas essas questões de racismo que a gente vê que aconteceram esses dias no esporte, a gente tem isso de uma forma muito diferente, porque o cara que era o melhor atleta do meu time era negro e a gente admirava ele independente de qualquer outra coisa, né? Então, o esporte eu tenho só a agradecer a ele. Tem umas dorzinhas que ficaram de consequência, mas toda uma formação de caráter passou por ele e eu sou muito grato. E essa questão da vigorexia, voltando, né, o abuso dos esteroides anabolizantes é muito grande. Então, esses garotos estão também buscando uma imagem que ela é irreal. Às vezes a gente pega um garoto que saiu Idealizada, né? Sim. idealizada e quer ser igual um Jay Cutler, que é um fisiculturista enorme. Ele chegou a competir com 130, cento e poucos quilos.
Então, eles querem chegar naquele nível, mas, meu, não é para todo mundo. Aquele cara é um cara que tem uma genética fenomenal, dedicou a vida inteira para aquilo ali e teve todos os recursos financeiros, técnicos De e tempo, médicos para conseguir chegar nesse ponto, né? é Para chegar isso. nesse ponto. Então, não é para todo mundo, né? Isso tem que ficar Certo. claro. Mas a busca do ideal sempre tem esses percalços, né? Então por isso que a gente sabe que, por exemplo, essa pessoa que ela tem um ideal fora da casinha, uma expectativa que a gente sabe que não é real, por isso que eu sempre falo, quanto mais perfeito você quer ser, mais doente, né? Porque sai do equilíbrio. Então é importante fazer atividade física, é importantíssimo. Tem que ser dentro de um equilíbrio e daquilo que é razoável para você, né? Considerando a sua idade, considerando o seu estilo de vida, considerando suas expectativas, considerando que é viável, Sim, certo? E eu acho que isso é né? uma coisa importante. É como a história da alimentação, né? A gente gosta de ter uma alimentação saudável, mas a questão do equilíbrio também está ligado, porque o que acontece? Às vezes a pessoa entra num esquema de, eu vou fazer uma dieta, eu vou começar a entrar numa alimentação saudável e ele quer manter aquela alimentação perfeita. Daí o dia que ele come lá, sei lá, um doce, ele sai totalmente da dieta por um mês e meio, porque ele não consegue nem Sim. voltar mais depois para a dieta, porque já Isso está é, ferrado mesmo, já vou enfiar o pé na jaca, já vou fazer tudo errado mesmo, que é, agora ferrou tudo. E não é assim, né? eu gostei muito do teu. Você falou que ansiedade é preocupação, né? É, vai aumentando, as preocupações vão aumentando, as preocupações vão aumentando, e você vai aumentando a tua ansiedade, vai aumentando a tua loucura, teu desvio ali, né? Eu sempre digo assim, a ansiedade é uma preocupação que não larga do seu pé. Porque preocupação todo mundo tem. Mas a gente tem recurso, tá? Pessoas, de modo geral, têm recurso para ela mesma se tranquilizar. O que acontece com o ansioso? Alguma coisa ativa a preocupação dele, porque a preocupação nunca é do além, ok? Não é assim, não está acontecendo nada, eu estou preocupada. Está acontecendo alguma coisa. Por isso que eu fiquei preocupada. Só que a pessoa que tem poucos recursos para ela se tranquilizar, ela mantém aquele nível de estresse muito alto, né, o tempo todo, porque a vida da gente é estressante, o tempo todo acontece coisas que a gente tem que lidar e resolver, e exige capacidade de resolução de problemas. Se eu não consigo resolver um problema agora, às vezes eu não consigo, vou conseguir resolver só amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Gente, tem noção de quanto tempo vai demorar para sair a vacina do coronavírus? Quanto tempo que Não, vai gente, demorar né? para chegar no Brasil? Porque não vai ser brasileira essa vacina. É, com uma boa expectativa vai chegar, sei lá, janeiro, fevereiro. Por quê? Porque até sair lá nos Estados Unidos, até eles vacinarem 60% da população, que é o que é aceitável para contar como imune, né? Lá tem Uhum. 300 e poucos milhões de habitantes, então vão ter que vacinar 200 milhões de americanos para É, depois disponibilizar para o Brasil, que tem 240 milhões de habitantes, que vai ter que vacinar 60%, vai começar pelas regiões mais afetadas. Em Maringá vai chegar em janeiro, fevereiro, se a gente for bem otimista. Então, bem otimista. se for bem otimista. Então, o que acontece? Isso quer dizer que necessariamente nós temos que trabalhar com uma questão de resolução de problemas e de adaptação e resiliência aceita. Vamos ver o que a gente consegue dentro do que é possível controlar. Então, o que é possível controlar? O que nós já estamos fazendo. Ficando 2 metros de distância, álcool gel, máscara, tentando deixar a nossa saúde o mais próximo possível de conseguir ter uma saúde para ficar a imunidade melhorar, se caso você melhor. seja infectado, e lidar com essa situação, problema, que é uma situação, problema mundial. A gente está muito preocupada, a psicologia, principalmente a psicologia comportamental cognitiva, está extremamente preocupada com o que vai acontecer com esse índice de ansiedade. Porque, veja bem, o que faz crescer o tronco? Situação de imprevisibilidade. Mais que essa não Historic, tem. Historicamente, é uma situação absolutamente sem precedentes.
Quem está vivo hoje não viveu situação dessa, porque quem viveu situação que foi da Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, tem poucas pessoas que ainda vivem, né, que passaram por essa situação. Então, ela é uma novidade para todos. E, então, estava agora, nesse momento, no mundo, está faltando médico e enfermeiro. Daqui 2 meses vai faltar psicólogo. E olha só que e pedagogo. E psicopedagogo vai faltar também. Porque está com tendo certeza. uma perda muito grande na questão acadêmica, pedagógica, e inclusive vai afetar na questão cognitiva, com toda certeza, a gente já sabe disso. Então, nós estamos trabalhando lá, mitigando os danos, né? Vamos tentar diminuir o máximo possível os danos que isso vai causar. Porque o dano de aumentar a ansiedade, e vai acontecer isso aqui com toda certeza, tá? Essa é a parte legal da psicologia comportamental. Ela não trabalha só para controle comportamental, ela também trabalha para a gente fazer uma previsão comportamental. Então, diante de grandes catástrofes, uma coisa que acontece, primeiro é o susto, o medo, você tem que se salvar, né? Então, num terremoto, você tem que procurar ficar num lugar que você não vai cair um prédio em cima de você. Terminou o terremoto, que é o trauma, daí você vai procurar água e comida para sobreviver. Sim. Daí chega lá o exército da salvação, manda comida para você lá, bebida, água, e daí entra no estresse pós-traumático. O mundo, quem já passou, quem está começando a voltar para a vida, entre aspas, normal, lá na Europa, nas regiões que já está mais controlado, que já passou a primeira onda, pelo menos, né? E tomara Sim. que seja a primeira e única, A última. né? A última. Eles estão entrando agora no estresse pós-traumático, porque agora que eles estão vendo o que aconteceu e como que eles vão ter que resolver. Então, agora que eles estão entrando. O Brasil vai entrar daqui 1 mês, 2 meses, começa a entrar nessa fase. Então, vai aumentar a ansiedade para todo mundo mesmo. Quem mais se beneficiou, parece piada, né? Mas quem mais se beneficiou é quem estava em processo terapêutico. Porque quem estava em processo terapêutico durante a pandemia foi administrando à medida que foi acontecendo. Sim. Entendeu o que as fases falou, né? Ele não vai ter o estresse pós-traumático, porque ele já foi resolvendo durante o trauma. Bacana. E assim, resume bem, né? A pandemia foi ótimo. Desculpa, né? Não pode nem falar isso, mas assim, ela serve de exemplo da ansiedade em geral mesmo. Ele fica bem mais claro para a gente entender que é o problema e como você reage ao problema. E como você é afetado por esse problema e como você busca resolver esse problema, né? Porque a questão da regulação emocional durante a pandemia foi fundamental para manter a saúde mental. Então, olha como foi importante, como é importante a pessoa conseguir autocontrole, regulação emocional, conseguir serenidade diante de tragédia, porque a verdade é que a pandemia está sendo uma grande tragédia. A gente ainda nem conseguiu, não é possível ainda a gente fazer o valor desse dano, mas uma coisa a gente já tem certeza, que vai ser um dano histórico, o mundo vai se dividir em 2 antes da pandemia, depois da pandemia, com toda certeza. Também deu recursos para nós, porque tudo que é ruim também tem um lado bom. Deu recursos para a gente conseguir aprender a viver com questões de imprevisibilidade, porque isso aconteceu com o Covid, mas podia ter acontecido com o Ebola. Sim, a gente teve algumas chances, né? Teve chance. Teve o Ebola, teve a SARS, teve a gripe aviária, né? Tiveram várias aí, quase. Claro, então assim, tudo que a gente vai vivendo, a gente também vai promovendo a aprendizagem, tá? Então, a gente aprender a administrar os nossos recursos para conseguir esse controle da ansiedade, ela é importante. É por isso que você fala, foi bom para a gente aprender. É verdade, foi horrível em termos mundiais, né? Mas a parte boa é que a gente aprendeu, a gente está aprendendo a viver com isso, e porque pode acontecer no futuro de acontecer isso. Eu tenho assim, no meu entender, eu acho que as próximas vezes que acontecer esse tipo de coisa, a primeira coisa que eles vão fazer no planeta Terra é lockdown.
Porque eles fizeram lockdown dessa vez e de alguma forma a gente conseguiu, isso é verdade, a gente conseguiu com os lockdowns que aconteceram no mundo poupar muitas vidas. Sim, Então essa vai ser a estratégia que com certeza o mundo vai adotar a partir como de padrão, agora. né? Então, a gente já tem que saber o que nós faremos sempre quando acontecer um lockdown. Porque não, a probabilidade de acontecer de novo ela é grande. É no Grande. sentido assim, quando acontecer é o que eles vão usar de recurso. Né? E a gente tem que estar atento a isso, tem que desenvolver um padrão de comportamento de regulação emocional, tem que valorizar essa questão dos recursos. E eu quero passar algumas estratégias. Tá? Ótimo. Gislene, eu vou Pode falar. só colocar os comentários aqui de volta, que daí se o pessoal quiser fazer algum comentário, a gente já está lendo novamente. Certo. Vamos lá, Então, assim, vamos para as estratégias para manter a cabeça no ok. lugar nesses Bom, eu dias vou terríveis. falar algumas estratégias que servem para ansiedade de modo geral. Você nem precisa ter transtorno. Você pode usar, eu Uhum. quero passar duas. Na verdade, tem 240 estratégias de modificação de comportamento. Obviamente, eu não vou ensinar as 240, mas vou usar duas que eu gosto muito, muito embora num tratamento completo tem muito mais, né? Mas essas são um coringa. Uma delas se chama descatastrofização, tá? Olha o nome, não precisa decorar o nome, mas só entender o que acontece. Na verdade, é uma técnica que se refere a 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas se referem àquela pesquisa que eu falei lá no começo da live, que pesquisaram 3.000 pessoas para descobrir quantas pessoas quais problemas que as pessoas tinham medo que acontecesse e que de fato aconteceria, né? E daí se desenvolveu 3 perguntas. A primeira pergunta é: que provas reais eu tenho de que isso que eu estou pensando vai de fato acontecer? Ok? Porque o ansioso, ele vê pelo em ovo, ele vê chifre em cabelo Sim. de cavalo. Então, essa é uma primeira pergunta que você tem que fazer em toda situação que você se sentir preocupado. Uhum. Segunda pergunta: das últimas 180 vezes que aconteceu isso comigo, quantas vezes aconteceu o que eu achei que ia acontecer? Eu tô Quantas olhando vezes eu aqui que eu tô até acertei, né? anotando já. Ok, tá? Terceira pergunta: que outra alternativa eu tenho de pensamento para explicar o que está acontecendo? Então, eu vou dar um exemplo, ok? O Felipe está falando que está travando. Travou. Ok, Tem será? mais alguém Alô? travando? Se alguém. Travando? Quem tiver ok Felipe, aí, manda um ok pra gente. ok. Se estiver travando, você É. avisa aí. Avisa a titia. Um beijo para você, te amo. Então, assim, primeira pergunta. Então, eu vou dar um exemplo, né? A pessoa, ela está com medo de fazer uma prova, porque ela acha que a prova vai ser difícil, vai cair coisa que ela não sabe e ela vai tirar nota baixa. Então, a primeira pergunta: que provas reais eu tenho de que isso que eu estou pensando vai acontecer? Meu Deus, se ela estudou, se ela assistiu aula, qual é a chance de cair numa prova uma coisa que um professor nem ensinou na sala ou que você não tem nem noção? E qual a chance de você tirar 0? Então, daí vem a Sim. segunda pergunta: das últimas 180 provas que eu fiz, quantas que eu tirei 0? Raramente, né? A gente tira 0. Tá? E então, que outra alternativa eu tenho de pensamento? Que a prova vai ser razoável, que eu vou conseguir fazer, e que se eu não tirar 10, pelo menos azul eu tiro. Ok, É. se tranquilizou. Né? Vou dar outro exemplo. O cara chegou na empresa, viu o chefe com cara bravo e pensa assim: ai meu Deus, vou perder emprego, porque ansioso é isso. ele acha que tudo é com ele, eu vou me ferrar. Meu É Deus. sempre o pensamento negativo que você falou, né? Sempre pensamento negativo. Sempre Então, daí, negativo. primeiro, que provas reais eu tenho de que meu chefe vai mandar embora? Bom, se ele não falou nada, se eu não cometi nenhum erro, se ele não me chamou lá para falar e me dar o bilhete azul, nenhuma. Ok, das 180 vezes, as últimas 180 vezes que o chefe chegou com cara feia, quantas vezes ele me mandou embora? Bom, nenhuma, né? Porque o cara está lá trabalhando ainda.
Então, que alternativa eu tenho para explicar a cara feia do chefe? Ah, sei lá, brigou com a mulher, descobriu que o filho, sei lá, fuma maconha, descobriu que bateram no carro dele, descobriu que o sócio está roubando. Cara, tem tanto motivo que deixa a gente de mau humor, né? Não precisa necessariamente ser porque vai mandar, que é comigo. Não precisa ser comigo. Então, que outra alternativa eu tenho de pensamento? Ah, sei lá, que ele tá um cara feio, mas daqui a pouco passa, não tem nada a ver comigo, eu estou trabalhando bem, vai estar tudo certo, amanhã ele já melhora o humor, enfim, ok? E é isso, Ótimo. ok? Só- Então tá, essa é a primeira técnica que você pode utilizar ela em absolutamente todas as situações que você esteja preocupado, tá? E depois eu vou ensinar é, outra. Pode falar, Flávio. Não, fala assim, vamos chamar de estatística, né? Vamos pegar, somar quantas vezes deu errado, quantas vezes deu certo. Porque Né? uma das coisas que a gente sabe é que quem tem ansiedade, Flávio, ele sempre aumenta a probabilidade do ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real que aconteceu na clínica. Eu atendo criança também, e adolescente, adulto, enfim. E daí eu peguei um adolescentinho, assim, de uns 11 para 12 anos, e daí estava um tempo de chuva, ele olhou, a minha clínica, ela tem 4 metros, assim, de parede de blindex para o céu, né? Então, ele olhou e falou assim: ai, meu Deus, eu deixei o meu videogame ligado, vai chover, vai dar um raio e meu videogame vai queimar. Daí eu falei, nossa, qual a probabilidade disso acontecer? Ele respondeu assim para mim, 85%. Daí eu falei, nossa, então quer dizer que das últimas 100 vezes que choveu, 85 vezes queimou seu videogame? Daí eu falei, não, é menos, é menos. Daí ele falou, 6, é 6%. Ele falou, é Aí 6%. sim, já ele Ah, achou o ok. número aí. Então quer dizer que das últimas 100 vezes que choveu, 6 vezes queimaram o seu Você videogame? Eu falei, perdeu o seu não, videogame. nenhuma. Ok, então qual a probabilidade disso acontecer? Ele falou, é verdade, né? Não tem, é pequena mesmo, ok. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a tendência nossa sempre é aumentar a chance daquilo dar errado. Ok? Não, muito Lembra, é legal. só a sua ansiedade tentando te convencer de que vai dar errado, mas não vai. A maioria das vezes, o mundo foi feito para dar certo, né? A gente tem que ser otimista. Aham. Essa é a primeira técnica. A segunda técnica que eu quero explicar, que eu quero ensinar hoje, quem quiser mais, daí vai ter que vir aqui, né? Para ensinar. Aham. Olha só, é uma técnica que tem nome, ela se chama flecha descendente. O nome da flecha, o nome é técnico, então se você procurar lá na internet, você vai achar, né? Flecha descendente porque o que o pessoal descobriu do ansioso? Que o ansioso, quando ele pensa no problema, ele só pensa até o problema. Ele nunca pensa até a solução do problema. Ele para no problema. Então, o que acontece com a flecha descendente? Ela ajuda a pessoa a pensar, se der errado, como ela vai resolver. Porque a verdade é que todos os problemas têm solução, menos a morte, ok? Sim. Então, por exemplo, você faz de conta que pensou lá na prova e realmente você tirou zerou a prova, não conseguiu acertar nenhuma, te deu um branco, enfim. Tá, então a flecha descendente faz você pensar. Então, imagina que você foi fazer a prova e tirou um 0 redondo. O que você faria? Bom, eu ia ter que fazer recuperação. Ou tentar estudar mais para a próxima nota, ou pedir para o professor para eu refazer essa prova, vou estudar mais, vou me dedicar mais a essa matéria, ok? Tá, e daí o que vai acontecer? Daí eu vou lá, vou fazer a prova e provavelmente vou recuperar. Tá, mas vamos catastrofizar. Finge que você não recuperou. E você reprovou de ano. O que você acha que de pior pode acontecer na sua vida? Isso vai impedir você de fazer medicina, de fazer engenharia, de se formar, de ser feliz, de ter uma profissão, ganhar dinheiro? Não, eu só vou demorar um ano a mais, né? Para conseguir atingir meus objetivos. Mas, na verdade, nada de estrutural vai acontecer. Porque daí ele faz o outro ano no outro ano e passa de ano e toca a vida. Isso Vai assim dar vai. certo do mesmo jeito, né? Então, vamos fazer a flecha descendente com o caso da pessoa que estava com medo de perder o emprego. Bom, o que de pior pode acontecer comigo? Bom, o chefe me chamar e falar, ó, você está
tá na rua, ok. Bom, o que que eu faria se eu for mandado embora? O que que de pior pode acontecer? Bom, eu procurar outro emprego. Tá, e o que de pior pode acontecer? Eu não achar o emprego. Tá, e o que que aconteceria se você não achasse o emprego? Bom, ia ter que vender minha casa, meu carro, ia ter que. Eu peguei um clientinho ontem maravilhoso que ele falou assim para mim: meu medo é ter que, no final, andar de circular. Daí eu falei, querida, eu fiz a faculdade inteira andando de circular e não é um problema, ok? Não, Tá? Nem um pouco. tem problema pior. Mas veja bem, né? Como que a gente catastrofiza. O que é importante é ir para a faculdade, né? Sim. Formato é o menos importante. E daí, tá, eu perderia o emprego, venderia tudo, ia andar de circular. E, bom, eu, no meu caso, se eu parar de ser psicólogo, sei lá, eu acho que eu vou no Paraguai pegar moamba para vender, sei lá. Vou vender Jequiti, né? Vou Sim, vender sim. Rinodê. Eu vou ter que me virar nos 30. Eu vou ter que dar um jeito de resolver meu problema. Tá, e o que, que vai acontecer depois? Sei lá, eu vou virar vendedora de cosméticos, e daí, como eu entendo um pouco de psicologia do consumidor, já dei aula até para publicidade e propaganda, talvez eu consiga vender mais rápido, de repente monto uma lojinha, uma distribuidora, né? De repente, depois com o tempo eu compro o meu carro de volta, minha casa de volta e toco a vida, e a vida dá certo no final. Dá Ok? certo no final, bem Então, isso. você pode sempre usar qualquer uma das alternativas. Você pode usar a técnica da descatastrofização, que são aquelas 3 perguntas, e você pode usar a flecha descendente para você se acalmar, para você entender que mesmo que a coisa dê errado, você vai ter recurso para resolver. Porque tudo Ótimo. tem recurso, menos a morte. A morte é a única coisa que a gente pode fazer, é ter resiliência, aceitação. Se for alguém que morreu próximo de nós, vivenciar o luto, o sofrimento e vai ficar com as saudades e dá para conviver, ok? Não, Dá para show de viver bola. com as saudades. É isso, tá? Não, ótimo, né? Eu, não sei, eu me perdi um pouco no tempo, eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, A gente que a gente tem começou. mais 3 minutinhos ainda, dá Ah, pra gente falar ok. alguma coisa ainda. Tem alguma pergunta, É, alguma coisa? não, o pessoal, eles estão conversando entre eles ali, o Renan e a Ariana. Ah, Ah, Renan, olha, pode usar essas técnicas na clínica também. Eu ensino, essa é uma das técnicas. Na verdade, essas 2 técnicas eu já ensino na primeira sessão, né? Porque depois, com o passar do andamento do tratamento, daí eu ensino técnica de relaxamento, respiração, técnica de você avaliar o seu pensamento, ver quais são os pensamentos funcionais que estão atrapalhando a tua vida, enfim, né? O tratamento é uma coisa, obviamente, muito mais complexa, mais profunda. Mas sim. com essas técnicas, com toda certeza, quem está aí na ansiedade do dia a dia já dá para ajudar bastante. Outra coisa que eu queria falar contigo, bem rapidinho, a gente tem 2 minutinhos e meio ainda, a Cata e o Felipe falaram muito do mindfulness, da meditação, de como que essas Ótimo, técnicas também são ajudam para o estresse, estratégias né? fantásticas de regulação emocional. Existem aplicativos de mindfulness que você pode colocar no celular e que ele pode usar, todas elas são ótimas. Eu dei uma investigada nelas, está tudo ok. Tem uma chamada Lojong, que é muito boa, pode usar, ela funciona para a regulação emocional também. Não, bacana. É bem a questão de controlar o estresse, né? O estresse é inevitável, como que você vai lidar com ele que vai fazer a diferença no final aí, né? Uhum. Tomara que Não, tenha ajudado assim bastante o pessoal, né? Que o pessoal tenha assim de lembrar, né? Tem o feeling de lembrar de usar as estratégias sim, diante das situações ansiosas, porque elas são muito eficientes. Mas você tem que lembrar de usar elas. muito legal. Gislene, vou aproveitar esse último minutinho aqui. Os teus contatos, as coisas estão tudo no teu Instagram aqui, né? Certo. Daí, se Eu o nem sei pessoal se quiser tá. entrar em contato. Mas meu nome é Gislene Rodrigues, psicóloga, em Maringá só tem uma. Não, beleza. Então, se quem quiser te procurar, tem como te achar ali pelos dados que a gente tem no Instagram. Sim. Ah, quem tiver, né, pensando em fazer um treinamento e uma mudança no estilo de alimentação e treino também pode me procurar também. Meus Sim, dados estão ali claro. Super também. recomendado, super recomendado. Obrigado.
Imagina, ó, deu uma falhada, mas eu quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente passar aí o nosso trabalho e tentar ajudar um pouquinho, ajudar um pouco as pessoas, que essa é a nossa missão, né? Inclusive Legal, espiritual, de bacana. tentar ajudar e levar luz, mais luz do que trevas para o mundo, que de treva tá cheio. Amém. Gislene, grande abraço, a gente conversa depois. Se Obrigada. o pessoal quiser Muito pergunta, pode mandar obrigada. pergunta pra gente. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau.